Olá, Yersix, tudo bem com vocês? Olha, antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero dar um toque para vocês. Eu tenho corrigido as tarefas, aliás, estou bem contente porque está todo mundo fazendo, respeitando prazos, né? Estou bastante contente. Eu tenho percebido que as tarefas de vocês também estão bem caprichadas. Não sei, parece que essas férias antecipadas fizeram bem para todos, né? Porque vocês voltaram, ó, cheio de energia e eu estou adorando isso. Não vou nem elogiar muito para não estragar, tá? Mas o que eu queria falar das tarefas para vocês é o seguinte: quando eu corrijo, é, eu envio algumas observações, questão por questão, para cada um de vocês. Eu comento quando vocês acertam, eu comento quando eu acho que a gente pode caprichar um pouco mais, eu reflito junto com vocês sobre as respostas que vocês colocaram lá. Então, e depois eu acabo, né, mandando um recadinho: olha, você já pode ver a correção. É muito importante que vocês verifiquem essas observações, tá? Por meio delas, vocês vão compreender ainda melhor o conteúdo estudado, né? Não adianta só entregar a tarefa para a professora falando, cumpri a minha parte, agora esquece e não quer mais saber daquilo. Não, é importante ver. Outra coisa, conforme vocês estão fazendo as tarefas, e eu tenho dado prazo, né? Sempre uma semana de prazo, normalmente, sei lá. A única que não foi uma semana foi na segunda-feira passada, que vocês tiveram que entregar na quarta. Porém, no momento em que estiverem fazendo a lição, surgiu dúvida, não deixem de fazer, de completar as alternativas, ainda que vocês errem. É mais importante tentar do que simplesmente desistir. E por meio das respostas de vocês, eu posso falar, olha, ele achou que não sabia, mas sabia sim. Podia desenvolver um pouco mais dessa forma ou da outra. Mas é muito melhor tentar do que deixar em branco, ok? Então sigam essas orientações. Agora, quando a dúvida for muito grande mesmo, muito séria, vão anotando no caderno de vocês, vão elencando, porque aí durante a nossa live, às quartas-feiras, a gente apresenta essas dúvidas todas de uma vez e esclarece de uma vez por todas, junto com o compartilhamento de ideias dos amigos, né? A gente faz tudo isso de uma forma coletiva e o resultado podem ter certeza que é bem legal, tá bom? Então, recados dados, vamos começar. E olha só, sem perceber, na nossa live, aquela aula passada que nós fizemos quarta-feira, e vocês escreveram uma paráfrase, né? Algumas pessoas conseguiram terminar durante a aula, outras eu sei que ainda estão fazendo, porque depois vão ter que enviar para mim, né? Ali na atividade. Vocês fizeram uma coisa que vocês nem perceberam. Vocês estavam focados em parafrasear, né? Em acertar, em atingir aquela proposta, as orientações que eu dei da paráfrase e entender esse conceito de intertextualidade da paráfrase. E vocês não perceberam que vocês estavam elaborando algo que se chama versificação. Isso. Versificação significa construir versos, os versos de um poema. Então, não foi à toa que eu passei para vocês a paráfrase de um poema. Eu poderia ter falado para vocês, vamos parafrasear uma canção, vamos parafrasear até mesmo uma propaganda, né? Não, eu fiz de propósito, porque sem perceber, eu queria que vocês construíssem alguns versos. E é nesse assunto que nós vamos trabalhar a partir de hoje, só que agora de forma consciente. E para isso, vocês lembram do nosso bom e velho amigo Cantigas de Adolescer, do Elias José? Nós vamos trabalhar com esse livro aqui. Então, antes de ler os poemas, que vão servir de base para o nosso estudo, um é da Maria, outro é do João, eu queria que vocês relembrassem comigo. Os poemas, eles têm alguns elementos. Pelo menos 3 deles vocês conhecem. Começaram a conhecer. Eu acredito que vocês já tenham estudado isso no Ensino Fundamental 1, mas comigo começaram a falar ainda lá na escola, antes da pandemia, quando a gente se encontrava lá na sala de aula. Então pensem, reativa aí essa memória e me falem, eu vou fazer de conta que vocês estão aqui na minha frente, 3 elementos da poesia, de um poema. Vamos lá, vai. Força aí.
Eu sei que vocês estão tentando lembrar. Vamos lá. Quais são esses três elementos? Teve até uma avaliaçãozinha que eu dei para vocês em sala e que estava previsto, tinha questões que falavam sobre isso. Bom, quem acertou, muito bem. Quem não acertou, relembre agora, não tem problema. Se não acertou, a gente está aqui para relembrar. Olha só, um dos elementos, o verso. O verso, gente, é cada linha de um poema. Cada linhazinha chama-se verso. E vários versos juntos formam uma estrofe. Exatamente. Então, olha, dois elementos do poema, versos e estrofes. Nesse poema que vocês parafrasearam, da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, nós tínhamos 8 estrofes. Cada estrofe tinha 2 versos, tá? E nós vamos ver vários formatos de poemas com várias estrofes, vários versos, tá? Não tem uma regra fixa. A gente pode criar os nossos poemas com quantas estrofes e quantos versos nós quisermos. E também tem um terceiro elemento que vocês aprenderam e reconheceram muito bem quando estavam lendo exatamente esse livrinho aqui, Cantigas de Adolescer. E aqui nós temos 2 desse elemento, que são os eulíricos, né? Na verdade, um poema ele tem um eulírico, né? No caso, esses 2, porque nós temos poemas aqui, tanto da Maria quanto do João. Por isso que esse livrinho a gente fala que tem 2 eulíricos, um feminino e um masculino. E o que é mesmo eulírico, pessoal? O eulírico é a voz do poema. Às vezes essa voz pode representar o autor, às vezes não, que nem acontece aqui. E o autor desse livro, quem realmente escreveu esses poemas, foi o Elias José. Porém, quando a gente lê os poemas, tanto da parte da Maria quanto da parte do João, a gente percebe que são eles que estão contando as coisas para a gente, não é o Elias José. Então, a voz que sai dos poemas da Maria é da Maria. A voz que sai dos poemas do João é do João, tá certo? Aí vocês vão perguntar para mim, eu posso chamar eles de narradores? Olha, não. Quando a gente está falando de poemas, de poesia, o correto, o mais adequado é a gente falar eulírico. Agora, quando nós estamos lendo um romance, um texto em prosa, aí nós podemos chamar essa voz de narrador, ok? Bom, então, nós vamos ver outros elementos da versificação, mas eu não vou falar deles agora. Nós vamos fazer juntos uma atividade e, ao final da aula, vocês próprios vão concluir quais são esses outros elementos. E todo esse nosso estudo significa a versificação, a construção dos versos. Tá bom? Então, acompanhe comigo agora.